O relacionamento também importa pouco, porque em tais casos você provavelmente não se encontrará mais com a pessoa. Por exemplo, você percebe uma pessoa com alguma dificuldade de locomoção na fila do banco. Ela não se enquadra nas prioridades de atendimento definidas por leis, mas ainda assim, você cogita ceder seu lugar. Um casal com um filho pequeno, 2 fileiras atrás no avião, solicita trocar de lugar com você para que os 3 possam viajar juntos. A comissária de bordo faz o pedido, mas deixa a seu critério decidir. Um motorista dá sinal de luz pedindo passagem em cruzamento movimentado. Você percebe e tem alguns segundos para decidir se o deixa passar ou não. Uma pessoa de outra cidade entra em seu estabelecimento comercial e pede para usar seu telefone fixo, pois teve o celular furtado e gostaria de bloquear a linha. Nos 4 casos descritos, o mais provável é que você nunca mais veja essas pessoas. Baixa a importância do relacionamento. E ao colaborar, perderá no máximo alguns minutos, ou abrirá mão de certo conforto. O resultado também tem baixa relevância na prática. Aqui também entram outras situações cotidianas que costumamos decidir em segundos, quase como respostas automáticas, quando cedemos algo ou ignoramos a pessoa que solicita o favor. Essas decisões dependem bastante da sua personalidade e do seu estado de espírito no momento da ocorrência. Se seu estilo for o competitivo ou acelerado, se estiver atrasado ou muito estressado, tenderá a ceder menos. Se seu estilo for o cooperante, estiver relaxado ou ficar com pena, tenderá a ceder com mais frequência. Negociação cooperativa. Alta no relacionamento, baixa no resultado. É aquela negociação em que estreitar o relacionamento com seu interlocutor é mais importante do que obter um bom resultado no curto prazo. A vantagem de ceder agora, pensando em manter uma boa relação e gerar uma dívida emocional, poderá ser muito útil e trazer créditos para uma futura negociação, cujos resultados sejam importantes para você. Por exemplo, vocês estão no shopping e seu companheiro faz o convite para ir ao cinema assistir a um filme de ação, gênero do qual não é fã. Como ele está muito empolgado, você aceita, mas combina que na próxima ida ao cinema, a escolha será sua. Um colega de trabalho pede que o ajude a preparar um relatório chatíssimo que demandará pelo menos 2 horas do seu tempo. Você pensa um pouco e aceita, afinal, ele é uma pessoa correta e no futuro também poderá ajudá-lo em áreas da expertise dele que você não domina. Seu sócio pede que você participe, apenas como ouvinte, de uma reunião com um cliente desagradável. Mesmo não sendo sua área de domínio, você aceita participar para não deixá-lo sozinho com o sujeito. Certamente ele retribuirá seu favor quando solicitado. Um potencial cliente pede um super desconto na primeira compra para conhecer melhor seu produto ou serviço. Você precisará analisar se vale a pena dar o desconto agora para que ele faça um teste e no futuro se torne um cliente fidelizado e pague o preço normal. Ou seja, nas 4 situações, você investe no relacionamento de médio a longo prazo em detrimento do resultado de curto prazo. Normalmente, os negociadores com perfil corporativo e sedutor tendem a priorizar esse tipo de estratégia com mais frequência que os demais estilos. Negociação equilibrada. Alto no relacionamento, alto no resultado. É aquela negociação em que manter um bom relacionamento no médio a longo prazo é tão importante quanto obter um bom resultado imediato. Na prática, são as negociações mais importantes, delicadas e trabalhosas, nas quais você precisará se preparar com mais afinco e ter mais jogo de cintura, tendo em vista que costuma ser mais difícil alcançar o resultado ideal e ainda satisfazer a outra parte. Grande parcela das situações e técnicas apresentadas nesta obra tem a ver com negociações equilibradas, também conhecidas como jogos do ganha-ganha. Por exemplo, o chefe de uma executiva pede que ela participe de um novo projeto. Porém, como a equipe é reduzida, ela terá de trabalhar nos próximos 3 ou 4 fins de semana. Ela não é obrigada a aceitar, mas sabe que o gestor ficaria decepcionado com uma recusa. Essa executiva precisaria sacrificar compromissos familiares, mas percebe uma oportunidade de ganho. Solicita um treinamento especial relacionado ao projeto, portanto, auxiliando em sua melhor execução. Com essa atitude, mantém o relacionamento em alta junto ao chefe e recebe algo que gerará bons resultados tanto para sua carreira quanto para a empresa. Uma criança de 10 anos estuda tarde e é ótima aluna. Entretanto, tem o hábito de dormir e acordar tarde, o que tumultua os programas da família. A mãe sabe que ameaças, reprimendas e discussões nada adiantam. Ela não quer impor castigos, pois sente-se mal, mas também não quer oferecer prêmios em troca de novos hábitos. Sabe que logo depois de ganhar o presente, a criança retoma os horários inadequados. Ela conversou com o marido e chegaram à seguinte estratégia de negociação. O sonho da criança é fazer, no final do ano, uma excursão de 3 dias com os coleguinhas, organizada pela escola com toda a segurança. A proposta foi, para cada dia que ela dormir antes das 22 horas e acordar antes das 9 horas, com 1 hora de flexibilidade nos fins de semana, ganhará 1 ponto. Quando conquistar 200 pontos, a viagem estará garantida. Faltam 250 dias para o passeio, e a criança terá de se esforçar bastante para cumprir o combinado. Se der certo, aprenderá aos poucos a nova rotina, e os pais poderão no ano seguinte fazer a matrícula para ela estudar no período da manhã, o que será mais produtivo para todos. Um consultor no início de sua carreira foi procurado pelo proprietário de uma pequena e promissora empresa, que lhe propôs um projeto de 6 meses. Coordenar a contratação e o treinamento de uma equipe comercial para vender uma nova linha de produtos especiais recém-importados. Se desse certo, isso aumentaria muito o faturamento da companhia. Como era uma empresa de pequeno porte, e ele estava no início, o proprietário ofereceu um valor 30% abaixo de sua proposta inicial, alegando que era um projeto de alto risco. O consultor analisou o projeto em detalhes e concluiu que a demanda era desafiadora, mas poderia ser viável se ele tivesse mais tempo para trabalhar. Então fez a seguinte contraproposta. Aceitaria o valor oferecido, porém para um contrato mais longo, 1 ano, e uma pequena porcentagem no eventual lucro, de modo que, se tudo desse certo, ganharia mais que em sua proposta convencional. Seria um bom negócio para o profissional que tinha tempo disponível e para o empresário que diluiria seus riscos. O jovem consultor colocou a mão na massa como se o negócio fosse dele. Estudou os detalhes de funcionamento dos produtos, visitou várias universidades para buscar indicações sobre recém-formados talentosos. Entrevistou centenas de candidatos, treinou os contratados e acompanhou pessoalmente o desempenho de cada um, fazendo os ajustes necessários. No final do período de 1 ano, adquiriu uma experiência prática que em condições normais demoraria anos. O resumo é que o projeto deu certo. O lucro do empresário ficou acima das expectativas mais otimistas e o consultor ganhou o triplo do valor proposto inicialmente por ele. Os resultados foram tão bons que eles mantiveram a parceria por mais de 10 anos, até a empresa ser adquirida por uma multinacional. Em 2009, eu já tinha quase 20 anos de experiência profissional prestando consultorias em empresas de diferentes segmentos. Esses trabalhos visavam sobretudo a contratar e formar equipes de alta performance e depois treiná-las, principalmente em gestão de pessoas e negociação. Muitas vezes eu também era contratado para redesenhar as estratégias comerciais da companhia. Eu dava muitos treinamentos, que variavam de 8 a 62 horas.
mas pouquíssimas palestras. Achava que uma hora seria pouco tempo para passar conteúdos relevantes. E como não tinha material publicado, fora apostilas, para entregar como bibliografia, relutava em aceitar convites para exposições com menos de 4 horas de duração. Para preencher essa lacuna profissional e ampliar minhas atividades, aos 45 anos, resolvi escrever um livro chamado Por que a gente é do jeito que a gente é. Para resumir, essa obra é a visão de um engenheiro sobre como usar a neurociência comportamental para fazer uma melhor autogestão e evoluir na vida pessoal e profissional. Fiz 20 bonecos, montagem encadernada, em formato de livro, com cerca de 200 páginas para presentear clientes e parceiros de trabalho, a fim de divulgar meu trabalho. A repercussão foi excelente, e 3 desses clientes pediram que eu fizesse uma palestra sobre o assunto em convenções que eles fariam nos próximos meses. Percebi uma grande oportunidade para fazer uma negociação equilibrada, e fiz a seguinte proposta. Eu não cobraria pelas palestras, mas cada cliente presentearia todos os participantes da convenção com o meu livro, e no final eu daria autógrafos aos interessados. Resolvi imprimir 10 mil livros por conta própria, e só depois descobri que livros de negócios lançados por editoras de médio porte saíam com tiragem de 3 mil exemplares e pouquíssimos obtinham uma segunda edição. Se algo desse errado, eu tomaria um belo prejuízo. Felizmente, os 3 clientes compraram cerca de 7 mil livros para suas convenções. E como a repercussão foi excelente, em menos de 2 meses, meu estoque esgotou. A maior surpresa é que recebi proposta de 3 editoras para publicar o livro no circuito comercial, e ele agora já está na 13ª reedição. Com isso, minha carreira mudou radicalmente. Nos últimos 10 anos, dei mais de 1000 entrevistas na mídia nacional, você pode acessar esse material em eduardoferraz.com.br, e escrevi outros 4 livros que também viraram best-sellers e ficaram mais de 100 semanas nas listas de mais vendidos. A grande sacada foi fazer uma negociação ganha-ganha com aqueles 3 primeiros clientes que gostaram do material. Daí pra frente, o boca a boca encarregou-se de espalhar minha mensagem. Negociação utilitária. Baixa no relacionamento, alta no resultado. É aquela negociação em que não há relevância ou interesse em manter um relacionamento de longo prazo, mas é uma boa oportunidade de obter um ótimo resultado imediato. Ou seja, ocorre quando o contexto é muito mais favorável a você que a seu interlocutor. Por exemplo, fulano acaba de herdar um raríssimo carro de colecionador em estado impecável e funcionando perfeitamente. Colecionar carros não é seu hobby, e ele não tem a menor pretensão de mantê-lo. Fez então um anúncio nas mídias sociais e ficou surpreso com a quantidade de interessados dispostos a fazer a compra à vista. Em sua cidade, havia uma feira de carros antigos nos fins de semana. Então, antes de fechar o negócio, marcou com 10 interessados que queriam conhecer sua relíquia. Em tal situação, a opção mais lógica será fazer um leilão e obter o maior valor possível, já que ele não conhece nenhum dos interessados e não quer manter um relacionamento futuro com eles. Quem pagar mais, leva. Com o desaquecimento do mercado imobiliário, têm aparecido dezenas de imóveis baratos, inclusive no bairro em que fulana gostaria de morar. Ela acaba de ser sorteada com uma carta de crédito em um consórcio de imóveis e está com dinheiro disponível para comprar à vista o apartamento dos sonhos. Como é casada e não tem filhos, não tem pressa. E pode inclusive escolher imóveis novos, pois muitas construtoras estão com estoque alto, cobrando um valor muito abaixo do valor normal de mercado. O bom senso aponta que procure o imóvel com muita calma. E quando encontrar o que realmente interessa, faça uma proposta 30% ou 40% abaixo do valor de mercado e negocie aos poucos. Quando a oferta é grande, os descontos costumam ser espetaculares para quem pode pagar à vista, sem a necessidade de manter um relacionamento de amizade ou parceria com o vendedor. O avião está lotado, e o comissário de bordo avisa que houve overbooking, ou seja, a empresa aérea vendeu mais passagens do que lugares. O estudante em férias já está sentado, mas há 10 pessoas em pé que também compraram a passagem e querem viajar. O clima está tenso e as pessoas estão muito irritadas com a situação. O comissário oferece um próximo voo dali a 3 horas e uma outra viagem grátis para quem aceitar ceder o lugar. 5 pessoas aceitam e descem do avião. Como ainda faltam 5 lugares para atender, ele aumenta a oferta para 2 viagens grátis, depois 3, até chegar a 4 trechos grátis. Como o estudante não tem pressa, aceita a oportunidade e sai do avião, já planejando como usufruir do presente inesperado. Em 2014, no Rio de Janeiro, Jader, o novo dono de um antigo hotel muito bem localizado, mas que precisava ser totalmente reformado, quer aproveitar para ter alto lucro com as Olimpíadas, a serem realizadas dali a 2 anos. A cidade não tinha estrutura hoteleira suficiente para atender grande parte dos visitantes, e sua estratégia seria fazer a reforma, cobrar valores mais altos durante o evento, para pagar o investimento relativo às reformas, e terminadas as Olimpíadas, ficaria com um hotel reformado com grandes chances de continuar lucrativo. Ele fez cerca de 20 cotações com diversas empresas para a reforma do hotel, e optou pela de menor valor. O fato é que 6 meses antes do grande evento, e com todas as diárias já vendidas, faltava mais de 80% para a obra ser concluída, pois o prestador de serviço não tinha estrutura física nem de pessoal suficiente para entregar no prazo. O grande problema é que o hotel parecia um campo de guerra, com toda a estrutura antiga já retirada. Jader, desesperado, começou a refazer novas cotações. Naquele momento, praticamente nenhuma empresa com boa reputação tinha disponibilidade para terminar a obra. O empresário começou a recorrer a empresas de outras cidades, até outros estados, mas não obtinha uma proposta segura. Finalmente chegou até Dilson, o proprietário de uma pequena construtora em um estado vizinho e com reputação impecável, que fez a seguinte proposta. Ele cobraria o dobro do valor normal de mercado, sendo 50% à vista e 10% a cada mês, entregando a obra pronta 10 dias antes do início do evento. Ele justificou o alto valor, alegando que teria que diminuir o ritmo das demandas em seu estado e que levaria uma equipe de sua estrita confiança, que ficaria morando no Rio de Janeiro até concluir a obra. Era pegar ou largar, e ele não deu margem para a contraproposta. Jader, que estava sob grande pressão, aceitou o trato, que custaria o triplo do orçamento feito 2 anos antes, pois sabia que fora negligente quando ainda havia tempo disponível, e calculou que seria melhor pagar bem mais caro para não ter um prejuízo muito maior durante o evento. Dilson aproveitou honestamente uma excelente oportunidade de negócio, ganhou o dobro do que seria normal e cumpriu rigorosamente o cronograma da obra. Em todos esses exemplos, os instintos tenderam a falar mais alto e se a pessoa não estudar as opções, decidirá com base em seu estilo. Competitivos cederão menos do que os cooperantes. Os sedutores tendem a levar a conversa para o lado pessoal e criar certa intimidade com seu interlocutor antes de agir. Os impacientes tendem a tomar decisões rapidamente por impulso. E os perfeccionistas provavelmente analisarão todos os detalhes da situação com calma antes de começar a negociar. Aqui, em geral, surgem alguns problemas. Os competitivos tenderão a pressionar em qualquer circunstância, sem levar em conta que poderão pôr em risco o relacionamento com muitas pessoas, e dificultando futuras negociações. Os cooperantes tenderão a sobrevalorizar as demandas do outro, cedendo desnecessariamente em muitas situações e prejudicando-se na obtenção de bons resultados. Os impacientes podem perder ótimas oportunidades pela ansiedade de resolver logo situações que demandariam tempo para acontecer naturalmente.
Isso ocorre porque muitas vezes sentem-se entediados ou apressados. Os perfeccionistas correrão o risco de pensar demais, demorando a se decidir em situações simples, ou travarão acordos fáceis de ser obtidos por usar rigor exagerado. Os sedutores, em geral, perderão muito tempo tentando criar vínculos emocionais com quem nunca mais verão, ou prejudicarão relacionamentos por prometer mais do que poderão cumprir. Por isso, tão importante quanto conhecer seu estilo, será analisar qual modalidade de negociação, acidental, cooperativa, equilibrada ou utilitária, você tem pela frente, utilizando diferentes abordagens para cada uma delas. Capítulo 4. Os motivadores pelos quais se negocia. Quem define um problema já o resolveu pela metade. Julian Huxley. Antes de fazer qualquer proposta, é preciso identificar o que realmente motiva você e o seu interlocutor. Convém ressaltar que as pessoas são muito mais persuadidas por suas crenças do que pela razão. Embora justifiquemos nossos atos pela lógica, quase sempre nossas decisões têm forte apelo emocional. O psicólogo norte-americano Abraham Maslow escreveu na década de 1950 uma brilhante análise sobre a dinâmica das motivações nos seres humanos. Sua teoria tem sido amplamente utilizada nas últimas décadas para explicar por que as pessoas tomam decisões muitas vezes difíceis de entender para quem observa de fora, variando desde a educação dos filhos até a administração das finanças pessoais, passando por planejamento da carreira e várias outras áreas. No fim dos anos 1980, comecei a fazer treinamentos aplicando parte dessa teoria para negociação e vendas, pois os princípios comportamentais são os mesmos. Na realidade, significa que tomamos praticamente todas as nossas decisões, conscientes e inconscientes, por 6 principais motivações. No final do capítulo, você poderá fazer um teste para identificar seus motivadores predominantes e os secundários. Você decide se vai fazê-lo antes ou depois de escutar o que vem a seguir. Os 6 motivadores envolvidos nas negociações. Ganhar dinheiro. O principal objetivo é ganhar dinheiro, ter lucro. Quem negocia por essa motivação aceita riscos e desafios, porque o ímpeto de ganhar é maior do que o medo de perder. Segurança, praticidade e status têm pouca importância para quem tem essa motivação predominante. Situações comuns de quem negocia por essa motivação. Investir em negócios de risco, como bolsa de valores ou compra de imóveis depreciados para venda. Ter alta tolerância à frustração. Se acertar 2, posso errar 1. Sentir mais gana de ganhar do que receio de perder. Buscar melhor remuneração em detrimento do prazer, reconhecimento ou segurança. Preferir trabalhar por comissão ou empreitada em vez de um valor fixo. Caso ou pragmático. No início dos anos 1980, Magin Rodrigues, diretor-geral da fabricante de chocolates Lacta, estava decepcionado com a baixa venda de ovos de chocolate de sua empresa para as lojas americanas, que tinha 54 estabelecimentos. Ele conhecia o presidente da rede, Beto Sicupira, e resolveu visitá-lo pessoalmente para vender os ovos de Páscoa na rede. Magin ouviu de Sicupira uma resposta curta e grossa. Não tenho espaço em nenhuma loja. Magin desafiou. Se eu encontrar algum lugar, você compra? Sicupira emendou. Compro, mas duvido que você ache algo que vale a pena. Magin passou o dia em uma das lojas do Rio de Janeiro e de fato não havia espaço físico disponível. O térreo estava lotado de material escolar, papelaria e utensílios para a cozinha. O segundo andar estava repleto de roupas e material de beleza. O terceiro, completamente cheio de brinquedos. Desanimado, olhou para cima como que a clamar por uma inspiração, e ela veio. Construiu uma espécie de cabide de madeira no teto das lojas para pendurar os ovos por cordas coloridas. As lojas americanas ganhariam um enorme espaço extra e ele exporia os ovos para venda. Magin sabia que o objetivo de Sicupira era ganhar o máximo de dinheiro aproveitando cada centímetro das lojas, e então fez a proposta. Faria toda a instalação dos cabides e penduraria os ovos. O risco seria mínimo, mas ambos poderiam obter um bom lucro se desse certo. Caso contrário, retirariam os cabides facilmente sem prejudicar o layout das lojas. Sicupira aceitou o risco. Os ovos foram pendurados em uma terça-feira, e no sábado de Aleluia, o estoque esgotou, com uma venda 5 vezes maior que a do ano anterior, de 40 para 200 toneladas de ovos. A partir de então, a estratégia virou padrão em todas as lojas do grupo, o que foi copiado mais tarde pela concorrência. O negócio aconteceu e foi um sucesso, porque Magin soube usar o principal motivador de Sicupira a favor de ambos. Evitar perda. Medo real ou presumido de perder algo. Produção, amizade, dinheiro, trabalho, relacionamento. A pessoa na qual essa motivação prevalece arrisca pouco, pois o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. Prefere negócios, relacionamentos, empregos ou produtos garantidos. Teme ser enganado. Não receber o que foi combinado, não ter os prazos cumpridos ou ser passado para trás. Situações comuns de quem negocia por essa motivação. Investir em modalidades de baixo risco, mesmo que a remuneração seja pequena. Ter mais medo de perder do que vontade de ganhar. Evitar trocar um emprego estável por outro com melhor remuneração, mas com algum risco. Preferir ser remunerado por salário fixo. Ser conservador nas tomadas de decisão. Caso, a conservadora. Eliane trabalha na mesma empresa há 12 anos. Atualmente como supervisora na área de logística. É casada há 8 anos, não tem filhos, é bastante previdente e faz o possível para poupar, no mínimo 20% do salário mensal. Suas economias estão em uma caderneta de poupança, porque não ficaria tranquila com outras aplicações, mesmo sabendo que apresentam um ganho bem maior. Evita fazer dívidas, comprando só o estritamente necessário e à vista. Eliane é uma negociadora bastante desconfiada e jamais troca o certo pelo duvidoso. Seus acordos priorizam muito mais segurança do que ao lucro, ao prazer, ao luxo ou à ostentação. Costuma demorar para tomar decisões, mesmo em negociações corriqueiras, e prefere perder uma boa oportunidade do que correr o risco de se precipitar e depois se arrepender. Há 2 anos foi procurada pelo dono de uma empresa familiar com metade do faturamento da empresa em que trabalha. Ouviu a seguinte proposta: assumir a gerência de logística com autonomia para organizar o departamento. Um salário fixo equivalente ao que ela ganhava, mas com um bônus anual com base nos aumentos de produtividade que poderiam dobrar seu ganho. Ao analisar a empresa, percebeu que a desorganização era grande, e o dono, apesar de bem intencionado, era excessivamente ambicioso, o que a deixava insegura. A proposta financeira era tentadora, os desafios eram enormes, e haveria a necessidade de trocar toda a equipe para estruturar o departamento. Eliane ficou dividida, pois apesar da oferta agressiva, gostava da segurança que a empresa atual proporcionava, e resolveu abrir o jogo com o chefe, com quem sempre teve bom relacionamento. A conclusão foi que ela recebeu um pequeno aumento na empresa atual e acabou recusando a proposta. Ela continua sendo sondada por outras empresas, mas só mudaria de emprego se recebesse uma oferta que, além da melhor remuneração, contemple uma garantia de no mínimo 3 anos de estabilidade na nova oportunidade. Evitar incômodo.
Quando essa motivação é mais intensa, a pessoa prefere evitar aborrecimentos, lentidão ou muita burocracia em seu dia a dia. Não gosta de ser incomodada e, quando possível, aceita pagar mais caro por isso. Quer as coisas simples, rápidas e de preferência sem ter de participar diretamente de todas as etapas. Muitas vezes desiste ou interrompe negociações por achá-las desgastantes ou tediosas. Situações comuns de quem negocia por essa motivação: pagar mais caro para obter comodidade. Preferir negociar pacotes completos. Gostar de produtos simples de usar. Dar mais valor a coisas práticas do que sofisticadas. Ter pouca tolerância para negociar. Caso, o super sincero. Jarbas tem 55 anos, é casado e tem 2 filhos adultos. Trabalha na área de planejamento estratégico e viaja pelo país prestando serviços em empresas de grande e médio porte. Tem como forte característica de personalidade a objetividade e a franqueza. Evita trabalhar com pessoas inseguras ou muito indecisas. Entre estratégias simples ou complexas, decide sempre pelas mais simples e objetivas. Tem horror a burocracias ou processos decisórios que o façam perder tempo. E pode ficar anos com o mesmo celular, modelo de televisão ou carro por sentir-se confortável e não por economia. Mesmo não sendo abastado, aceita pagar mais caro desde que tenha um serviço ou um produto que lhe poupe aborrecimentos ou traga comodidade. Deixa o carro com manobristas, procura horários de voos menos lotados, escolhe hotéis perto de onde vai trabalhar e nas férias prefere períodos de baixa temporada para evitar aglomerações. Chega e vai embora mais cedo de restaurantes, festas ou eventos. Prefere comprar produtos simples de usar. Jarbas é um negociador prático e objetivo e prefere prestar serviços a gestores francos e decididos para, segundo ele, ganhar tempo e focar no que realmente gera resultados. Dá mais valor aos prestadores de serviço ou vendedores que tragam a proposta mastigada, com poucos itens e informações fáceis de ser comprovadas. Seus clientes admiram sua honestidade intelectual e rapidez de raciocínio, mas às vezes se surpreendem com seu excesso de franqueza. Jarbas prefere trabalhos em que tenha certeza de obter sucesso em prazos mais curtos, mesmo que a remuneração seja menor do que seria em casos mais complexos, e, portanto, de médio e longo prazos. Sentir prazer. Quando essa motivação é a mais forte, o indivíduo gosta de estudar previamente todos os detalhes do processo de compra ou venda, tende a se entusiasmar com a preparação da negociação e sente especial prazer em debater a exaustão os tópicos que considera relevantes. É necessário dominar o assunto para conseguir negociar com alguém assim. Situações comuns de quem negocia por essa motivação: empolgar-se apenas com os assuntos que domina. Preferir negociar com especialistas no assunto. Gostar de estudar manuais com profundidade. Dar mais valor ao bem-estar do que à aparência. Procurar desafios intelectuais. Caso, o excêntrico. Grigori Perelman nasceu em 1966 e é considerado um dos maiores gênios da matemática de todos os tempos. Ele começou a ficar famoso em 2002, quando conseguiu resolver a famosa conjectura matemática de Poincaré, proposta em 1904 e considerada como um dos 7 problemas mais difíceis do milênio. Perelman vive em condições muito humildes em São Petersburgo, na Rússia, e se recusa categoricamente a falar com a imprensa